paz, Jesus nos abençoa e nos dê a sua paz. A gente fica muito feliz com o nosso Bento, Marília, né? Essas vozes lindas de Minas Gerais, essas vozes que dá saudade lá do sertão. Depois vocês podiam cantar para lá do ar do meu sertão. Do seu sertão. Do ar do meu sertão. Sertão na mesa. Gente, a Casa de Ourives está em festa nesse dia. E a gente está muito feliz de estar completando a casa 28 anos. 28 anos de Ourives nos obriga, nos dando a oportunidade de estar aqui bebendo dessa dádiva divina, essas fontes de luz que vêm do céu até nós. E a gente também fica muito feliz pelas pessoas que nós convivemos nesses 28 anos. Outros que já não estão conosco mais, já retornou ao mundo espiritual, já cumpriu a missão deles aqui, né? Mas a gente está aqui, recebendo novas pessoas com um carinho tão grande, né? Como se fosse uma grande família que cada vez passa o tempo, mais a família cresce. E a gente fica muito feliz com a amizade que tem com todos vocês. Não só com os preparadores da casa, mas com aqueles que estão aqui à busca de pão espiritual. É só uma família, somos uma família. Estamos aqui com o César Crispim, né? Lá de Piauí, bem longe, veio de lá. Está passando de passagem, amanhã está indo para Três Lagoas, Mato Grosso, para fazer a palestra hoje. Fiquei 7 horas no aeroporto, amanhã vai embarcar 6 horas para Três Lagoas. E eu fiquei feliz com esse rapaz, eu gostei muito dele, pessoa fora de série, e vai nos receber lá também em novembro, lá em Piauí. A gente vai estar lá com eles lá em novembro. Só que tem que ter um livrinho, eu achei que eu abri esse livro e caiu uma mensagem aqui. Eu acredito que a mensagem deve ser muito bonita. O livrinho dele são mensagens muito bem trabalhadas pelo Espírito que escreve através dele. Esse livro é da editora M. Então nós vamos pedir você para cumprimentar e antes de começar a palestra, você lê essa mensagem para nós, tá? Do seu livro. E dizer que esse livro está sendo vendido ali. Esse livro ele vende para ajudar também as obras sociais. E também lá na Piauí, os trabalhos da casa lá, né? E importante que você aproveitar hoje e comprar o livro para ele colocar a dedicatória, porque não sabendo poder voltar aqui de novo. É muito longe, né? Porque lá é longe demais. Né? Então aproveita hoje e pega a dedicatória para colocar no livro. Meu amigo, vou pedir vocês para cantar. Não, vou pedir eles para cantar mais 2 músicas, vou fazer a prece. Tá? Aliás, vou cantar mais uma música. Aí eu começo a palestra. No final nós cantamos mais. Aqui, então eu vou fazer a prece, vocês vão cantar mais uma música. Aí você começa e já lê a mensagem, tá? Bom, então vamos fazer a nossa prece, né? Então vamos fazer o quê? Vamos fechar os olhos. Vamos abrir os olhos da alma. E vamos ver Jesus na nossa frente. Agora ele está na minha frente. O que eu posso fazer agora? O que eu gostaria de pedir? Ou perguntar a Jesus? Ou agradecer? O que eu faria se, como Jesus, se estivesse na minha frente agora? Eu gostaria de agradecer. Eu gostaria de agradecer, Senhor, pela vida que estou vivendo nessa terra. Eu gostaria de agradecer pela minha família, que é maravilhosa. Eu gostaria de agradecer pelos meus amigos,
eu gostaria de agradecer, Senhor, por essa doutrina e abrir meus olhos e me mostrou o lado real da vida, o objetivo, e me deu motivação para viver. Esta doutrina que me ensinou a amar, perdoar e servir. Essa doutrina que me ensinou a agradecer. Essa doutrina que me ensinou também a pedir para tantas pessoas que sofrem, que não teve a oportunidade de saber o que eu aprendi dentro dela. Que sou imortal. Estou na terra de passagem, mas diante da minha vida o universo me espera. Diante de toda a minha liberdade, eu posso conhecer outros mundos e visitar as moradas do Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado ao nosso querido Eurípides Barçanufo. Obrigado ao Dr. Bezerra. Obrigado ao Chico Xavier. Obrigado aos amigos espirituais que têm trazido as obras da Reginose, o Ernesto, Ismael, o Gerônimo Mendonça e tantos mais. Obrigado. Obrigado, Deison. Obrigado, Sr. Zé Adelar, Sr. Cornélio, Sr. Miguel, Alemar, Sueli, a tantos que passou por nós. Obrigado às mães da assistência sociais. Dentro do Abada. Obrigado. Jesus nos abençoe. Assim seja, graças a Deus. Minhas mãos trabalham, meus pés caminham, os meus olhos veem a luz do luar. Quando eu chego aqui nesta casa de palha, eu encontro a paz, o aconchego de um lar. Obrigado, meu Pai, pelo amor que me dá. Sei que estás comigo, nada me faltará. Minhas mãos trabalham, meus pés caminham, os meus olhos veem a luz do luar. Quando eu chego aqui nesta casa de palha, eu encontro a paz, o aconchego de um lar. Obrigado, meu Pai, pelo amor que me dá. Sei que estás comigo, nada me faltará. Obrigado, meu Pai, pelo amor que me dá. Sei que estás comigo, nada me faltará. Boa noite. A pedido do nosso amigo, vamos fazer a leitura da mensagem de número 16. Renunciar é preciso.
Para a semente germinar e tornar-se árvore frondosa, com flores e frutos, necessário se fez renunciar à condição de ser inferior, soterrado em local escuro, vencer as dificuldades que a esmagavam, dividir o espaço com as outras e conquistar a individualidade. Para o pássaro voar livre pelo céu e deslumbrar o mundo com flores e cantos, foi necessário abandonar o ninho que o abrigou nos primeiros momentos e desenvolver a coragem de vencer o infinito, subindo mais alto que a vida pôde lhe proporcionar. Para o rio tornar-se fonte de vida, banhando a terra, irrigando as plantações, fornecendo o líquido necessário à sobrevivência, foi necessário deixar o pequeno nascedor, rasgar o solo e avançar rumo ao desconhecido, recebendo como amigos afluentes com diferentes conteúdos, até formar um manancial de água cristalina e alcançar o mar. Para o vento soprar em todas as direções, dissipando os miasmas que tanto prejudicam o homem, e levar as substâncias necessárias à existência do planeta, foi necessário descer dos bolsões mais altos e planar bem junto ao chão. Para a pedra contribuir na construção de cidades, metrópoles e monumentos, foi necessário renunciar ao estado primitivo, aceitar ser lapidada e transportada ao lugar que melhor convinha ao arquiteto, adquirindo novos formatos que favorecem o próprio crescimento. Para o espírito avançar, rumo ao amor que o criou, será necessário agir como a árvore, que renuncia à posição inferior e sobe para a luz, ao pássaro que vence as incertezas para planar em lugares superiores, ao rio que aceita o outro como afluente em sua vida, o ar que sopra para a construção de um mundo melhor, à pedra que se transporta constantemente para lugares iluminados por Deus, onde promove o reino, a paz e o amor. Boa noite. Boa noite. Hoje nós vamos conviver durante 1 hora e eu espero que a gente troque muitos sentimentos e que nós possamos construir nessa 1 hora um pensamento que possa nos garantir a certeza que seremos sempre melhores. O bom da vida é acreditar que a vida só cresce e prospera, só avança. Quando eu pensei nessa palestra, foi uma tarde quando eu fui visitar uma repartição pública. E ao chegar nessa repartição pública, era uma repartição que costumeiramente eu ia. Geralmente 1 ou 2 vezes por mês ali eu estava para resolver problemas. E quando eu cheguei na repartição naquela tarde, eu percebi que havia mudanças na repartição. Metade do piso já havia sido retirado e a outra metade já havia sido trocada. A parede, até a altura de 1,5 metros, também já havia sido trocado o reboco. O forro havia sido modificado, a instalação elétrica estava sendo refeita. Os funcionários tentavam nos atender da melhor forma possível. E nós tentávamos, enquanto clientes, nos sentir confortáveis em meio a tantas mudanças e transformações que estava acontecendo naquela tarde. Mas foi uma frase escrita em uma faixa que estava fixada na parede lateral da direita desse prédio que chamou minha atenção. A frase dizia o seguinte: para melhorar, tem que piorar. Eu achei interessante porque 2 meses depois, quando eu retornei para a repartição pública, já havia sido terminada a reforma. E estava tudo ótimo, tudo perfeito, bem melhor do que antes. Eu percebi o momento da piora, depois eu percebi o momento da melhora. E senti a importância de ter vivido momentos difíceis naquela tarde que procurei aqueles serviços. Como agora estava melhor? Seria então somente uma sensação de que piora, mas que na verdade só melhora? No livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do Espírito Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier, um dos personagens do livro, chamado Fernão Dias, nos diz que o Espírito, quando está nos planos espirituais, é como uma gota de água cristalina. Mas, quando cai na terra, é como se ela se misturasse ao lodo, ao barro, ao solo da terra. Não é mais tão puro, está com essa mistura. Isso é bastante interessante porque
quando nós pensamos que o Espírito é como uma gota de água cristalina quando está nos planos espirituais, eu recordo que nos planos espirituais nós vamos tomando consciência dos problemas que temos, das diferenças. Por que eu reencarnei com fulano? Nos planos espirituais a gente fica sabendo. O que eu fiz em outras reencarnações? Nós vamos aos poucos lembrando. Então isso vai clareando. Nós vamos nos tornando mais, a mente, os olhos vai se abrindo para essa realidade. Por isso uma gota de água cristalina. Mas aí chega o mentor espiritual, bate no ombro e diz o seguinte: agora você vai reencarnar. Quando vamos reencarnar, caímos na terra. Nos misturamos ao lodo. Quando nós misturamos ao lodo, ou seja, a lei do esquecimento, aí eu já não sei mais por que eu estou vindo contigo como esposa. E por que você é meu filho, por que você é minha mãe, aí nós esquecemos tudo. E começamos uma convivência difícil, em busca de uma harmonia em família, ou às vezes no trabalho, ou às vezes na universidade, ou às vezes na vizinhança, e dá uma impressão que piora, porque a gente só discute, nós não chegamos no consenso, o que era amor vai se transformando em raiva, parece que piorou. Porque o Espírito agora está envolvido na lei do esquecimento, nesse barro que vai se envolvendo aqui na Terra. Novamente parece que piorou. Mas é numa carta do André Luiz, do livro Nosso Lar. O livro Nosso Lar, antes do primeiro capítulo, existe duas cartas que apresentam. A primeira carta é do Emmanuel. E o Emmanuel, o nome da carta é Novo Amigo, nos apresenta André Luiz e nos explica quem é André Luiz. Isso na primeira carta, que introduz o livro Nosso Lar. Na segunda carta, o próprio Emmanuel apresenta a obra Nosso Lar e começa a falar da sua obra, que irá compor-se de 13 livros que falam sobre a vida no mundo espiritual. Mas é nessa carta do André Luiz, do livro Nosso Lar, antes do primeiro capítulo, e somente no segundo parágrafo dessa carta, que nós vamos nos ater. Para quê? Para compreender que não piora, só melhora. São sensações, impressões, mas não tem como e é impossível estar piorando. Por mais que eu tenha impressões do contrário. No segundo parágrafo da carta do André Luiz, que é um dos parágrafos mais belos que eu já li na minha vida, o André Luiz nos leva a concluir que somos como um rio. Eu imaginei que essa frase é belíssima, somos como um rio. Até porque eu não sei se vocês já pararam para imaginar a importância de um rio na vida das pessoas, na vida de uma região inteira, das cidades por onde ele passa. Se somos como um rio, somos tudo isso mesmo. Tudo que um rio promove, tudo que um rio nos traz, tudo que um rio dá de oportunidade para as pessoas que estão convivendo, eu acho que somos como um rio. Sabe por quê? Porque eu não acho que o André Luiz iria colocar essa frase, esse pensamento, só porque é bonito. Também eu não acredito muito que Chico Xavier tenha escrito esse parágrafo para florear e embelezar o livro. Eu acho que se somos como um rio, somos como um rio. E se somos como um rio, então eu convido vocês nessa noite para entender a filosofia dos rios. Entendendo a filosofia dos rios, automaticamente estaremos nos entendendo. Estaremos compreendendo quem somos e qual o nosso papel. Se somos como um rio, então eu devo começar perguntando a vocês, questionando. Se somos como um rio, e todo rio possui margens, quem habita as nossas margens? Nossa esposa, nosso marido, nossos filhos, nosso pai, nossa mãe, nossos vizinhos, eles estão sempre em torno de nós, circulam aqui em torno de nós. Seriam eles então moradores da margem do rio que somos? Se somos como um rio, eu pergunto para vocês, aquele companheiro de trabalho da mesa da esquerda, aquele companheiro de trabalho da mesa da direita, estão sentados nas margens do rio que somos? Se somos como um rio, o meu vizinho da esquerda e o meu vizinho da direita, o colega que senta na cadeira direita, que senta na cadeira esquerda da reunião mediúnica, esse que está sentado agora à tua esquerda, à tua direita, estão todos eles sentados nas margens do rio que somos? Porque se assim for, eu também pergunto para vocês, enquanto rio que somos, como estamos banhando eles?
como estamos envolvendo eles? Quais são as energias das águas que temos que doamos para eles? Eles mergulham em nossas águas? Alimentam-se dos nossos peixes? Mergulham na sabedoria que somos? Enquanto rio que somos, os nossos familiares que moram nas nossas margens estão se alimentando dos peixes que produzimos? E esses peixes são os peixes da tolerância, da renúncia? São os peixes da benevolência, da solidariedade? Que peixes produzimos e doamos para a comunidade? Nas cidades que passamos, que banhamos, quando estamos atravessando as ruas de Santa Luzia de Belo Horizonte, e pessoas transitam na direita e na esquerda nos seus carros, a pés, nas suas carroças ou bicicletas, elas estão transitando nas margens do rio que somos? Porque se elas transitam nas margens do rio que somos, como nós estamos envolvendo a todos? Questiono mais a vocês. Se somos um rio e possuímos margens, todos os rios possuem nas suas margens grandes árvores. Se temos árvores e molhamos as suas raízes, essas árvores possuem um tronco, um caule forte. Porque é necessário ter um caule forte enquanto árvores que também somos. Porque é no tronco e no caule que os galhos irão se sustentar. E quais são os galhos da nossa vida? Seria meu filho um galho? Minha esposa um galho? Meu esposo um galho? Seria o meu vizinho, meu colega de trabalho, galhos da árvore que molham as suas raízes no rio que somos? Se possui galhos e esses galhos estão lá, estão produzindo folhas. As folhas são suficientes, projetam sombra. O viajor cansado descansa à sombra da árvore que nós molhamos as raízes. O viajor cansado, aquela sombra refaz seus pensamentos. Mais ainda, essa árvore produz flores, porque o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz que Deus é a fragrância, o perfume que enche todo o universo, todo o mundo. Se Deus é um perfume que enche o universo, as árvores que estão às margens do rio que somos, essas árvores produzem flores, exalam perfumes, são copartícipes de Deus e enchem o mundo do perfume necessário para formar o universo. Mas eu pergunto a vocês, produz frutos, e os frutos que estamos produzindo às margens do rio que somos, são amargos ou doces? Quem está saboreando esses frutos? E ao saborear, seja o doce da vida ou o amargor da vida. Se somos um rio, então eu vou contar para vocês a história de um garoto. Ele um dia percebeu que ele era um rio. E ao perceber-se rio, ele precisava então entender a filosofia dos rios. Então ele procura um grande rio. Ele se achava grande. E ao procurar esse grande rio, ele procura um ponto. E todo final de tarde ele banhava-se nesse local. Jogava-se nas águas desse rio. Ele queria conhecer-se, porque ele imaginava que era um grande rio. Como André Luiz nos diz, que somos como um rio. E ao jogar-se nas águas, naquele ponto, o garoto banhava-se e percebeu uma coisa. A luz do sol batia na superfície da água e só iluminava 3, 4 metros de profundidade. Mas ele queria conhecer o rio todo. O rio largo, caudaloso, surgia numa curva, sumia em outra curva. Ele não via o início nem o fim. E mergulhava e só via 3, 4 metros. Aquilo não era suficiente para ele. Agora eu recordo de Jung e Joana de Ângeles, que diz que a nossa consciência, o momento presente que nós estamos vivendo, é tão somente uma bola de ping-pong, que se eu jogo no mar, todo o mar é o inconsciente, aquilo que eu não lembro. E a bola de ping-pong é o que eu me recordo agora, é o meu consciente, minha personalidade presente. Seria então, os 3, 4 metros que o garoto enxerga, seria o consciente dele, o que ele consegue ver nessa existência, a sua personalidade atual, e todo o restante do rio que lhe é desconhecido seria o inconsciente, suas vidas transadas, o que ele não consegue lembrar. O garoto se decepciona, ele queria conhecer tudo, saber tudo, porque enquanto rio, ele precisava entender a filosofia do rio por completo. Ele começa a subir, com o seguinte pensamento: se sou um rio,
eu preciso conhecer as nascentes desse rio. Então eu vou subir o rio até as nascentes. O garoto pensava que o rio nascia numa grande cratera, um buraco gigantesco, que milhões e milhões de litros d'água dali jorravam para poder formar um rio tão grande. E ele vai seguindo pelas margens. Pouco tempo, ele percebe que faz voltas, e ele está perdendo tempo naquelas voltas que o rio dá. Então ele decide o seguinte: eu vou até a nascente, mas eu vou cortar por outros caminhos. Eu vou por dentro da floresta, porque indo por dentro da floresta, eu chego mais rápido. O garoto está nos ensinando nesse momento que você pode escolher novos caminhos. Novos caminhos são necessários quando nós buscamos a nossa consciência interior, conhecer-se, amar-se. Novos caminhos são necessários. O Espiritismo é um novo caminho. Amar o próximo é um novo caminho. Perdoar os seus inimigos, amar e conviver com eles é um novo caminho. O Evangelho do Cristo está cheio de novos caminhos. O garoto vai por dentro da mata, cortando o caminho, mas tem medo de se perder do rio. Ele não pode se perder do rio, porque o objetivo é encontrar as nascentes. Então ele vai ouvindo o som das águas. Porque ouvindo o som das águas, ele não irá se perder. Mas é preciso aprender a ouvir o que é, não o que quer. Porque ele precisa ouvir o que é, o som das águas. Não o que quer, porque a floresta tem muitos sons. Do vento, da chuva, dos animais. Mas ele precisa ouvir só os sons das águas para não se perder no caminho. É como se nós precisássemos ouvir sempre a nossa voz interior, a voz dos nossos mentores espirituais, a voz do Deus que habita em nós, para não se perder na caminhada. O garoto vai seguindo e ouvindo o som das águas. Mas será que nós ouvimos o que é? Ou nós ouvimos o que queremos? Vamos fazer aqui uma pequena pausa na narrativa para entender. Vocês já passaram por uma situação mais ou menos assim? Olha, eu conto isso para você. Eu falo. Parece que você não me escuta. Porque nós não estamos ouvindo só o que é, mas o que quer. Parece que eu estou falando inglês para vocês, porque vocês não estão me escutando. Já passaram por essa situação? Olha, eu nem vou te ouvir, porque eu já sei que isso não me interessa. Nós não estamos ouvindo as pessoas. Vou traduzir mais ainda com um exemplo. Certa vez eu estava no meu local de trabalho e eu necessitei colar 4 cartazes. Colar 4 cartazes é fácil. O grande problema era que eram cartazes de outdoor. Aqueles outdoor de 3 metros por 9 metros, aquelas placas gigantescas que vocês veem pela cidade. Eu não sei colar aquilo. Liguei para um rapaz, o rapaz veio. Vocês devem concordar comigo que também não é uma ciência impossível de aprender. O rapaz chegou, entrou na minha sala, no meu escritório, local de trabalho, sentou-se à frente da mesa e aí começou, me deu bom dia, eu respondi bom dia. Quando ele ia abrir a boca para falar outra coisa, eu tomei do papel e da caneta e comecei a escrever os locais onde estavam as placas que ele deveria pregar os impressos. E aí eu comecei a escrever. O primeiro só cola na avenida tal, o segundo na rua tal, e fui dizendo os 4 lugares e escrevendo, falando alto e escrevendo. Entreguei para ele o papel e os 4 cartazes impressos. Então ele foi. 2 dias depois eu fui observar o serviço do rapaz, até porque eu precisava pagar o rapaz. Pasme. Ele colou 2 cartazes corretamente. Os outros 2 não. As placas nem eram minhas. Eu ia ter que arrancar da placa do outro. Ainda ia ter que mandar imprimir 2 meus para pregar nas minhas, para colar nas minhas. Eu então retornei, liguei para ele porque eu queria que ele me explicasse. Quando ele sentou, boa tarde, bom dia de novo. Olhei para ele e disse assim: explica só na minha opinião. Ou o senhor colava 4 certos ou 4 errados. Mas o senhor colar 2 certos e 2 errados, juro por Deus como eu não entendi. Como foi que sou eu? Ele olhou para mim e disse assim: eu errei porque o senhor errou primeiro. Eu disse: eu errei? Tudo bem, mas me explica onde eu errei. O senhor errou porque eu entrei, sentei, dei bom dia. Quando eu ia falando, o senhor não deixou. O senhor já pegou o papel, a caneta, já foi falando, escrevendo e não deixou eu falar. Eu digo: sim, mas pelo menos eu falei, eu escrevi e entreguei o papel. Como o senhor errou? O senhor realmente falou
E quando o senhor foi falando, eu decorei 2 lugares, os 2 primeiros. Depois não deu mais para decorar os 2 últimos. Mas eu lhe entreguei o papel. Sim, mas eu não sei ler. É mais ou menos assim o nosso nível de diálogo hoje. Não sei se vocês já perceberam, né? Eu mando e você obedece. É mais ou menos por aí, está muito diferente não. Nós somos assim. Ouvir, não. Eu quero ser obedecido. Como foi que eu recebi o rapaz do meu escritório? Com os meus conteúdos. Eu sei ler e escrever. E não respeitei as diferenças. E nós estamos mais ou menos nesse nível. Vocês recordam-se que lá no bairro de vocês existe uma venda, um mercadinho, um supermercado. Digamos que ele tenha 15 anos que foi inaugurado. 15 anos que foi inaugurado. A mocinha do caixa entrou na inauguração, tem 15 anos que trabalha lá. Nós vamos fazer uma compra, pegamos lá 5 itens, colocamos lá na mesa do caixa, ela passa aqueles 5 itens e olha para nós e diz assim: Dona Vitória, a senhora não viu que aquele leite que a senhora gosta está em promoção. Voltamos até a prateleira dos leites, observamos que é exatamente o leite que compramos sempre, que nós gostamos, e está em promoção. Pegamos 3 pacotes, pagamos junto com os outros 5 itens e vamos embora. Está normal? Tá não, gente. Ela me chamou pelo nome, Vitória. Depois ela disse a marca do leite que eu gosto. Depois nós fomos lá e vimos que realmente, de fato, e ainda por cima ela sabe que nós gostamos de uma promoçãozinha. Entendem? E ela disse tudo isso, nós pegamos e fomos embora. E nós sabemos o nome dela? Não, né? E ela sabe da gente. E ela sabe o que gostamos, nossos gostos. Porque o nosso nível de diálogo está sendo assim. Mais ou menos dessa forma. O garoto, então, agora ouvindo o som das águas, vai subindo por esse novo caminho por dentro da floresta. E acontece 2 fatos interessantes. Primeiro, novos caminhos exigem novas pessoas nessa caminhada. O garoto encontra nesse novo caminho o quê? Feras. Dentro da mata tem feras. Mas sabe o que é que essas feras estão fazendo na mata? Despertando em nós e lembrando-nos a fera que também somos. Sabe daquela calúnia, aquela maledicência que disseram contra nós? Foi só para lembrar a fera que ainda temos. Não é para matar a fera, nem ficar inimigo das feras. É para evangelizar as feras nesses novos caminhos. Mais ainda, há momentos em que a mata é muito densa e o garoto não consegue atravessar e termina se ferindo nos espinhos. Sabe por quê? Para dizer-nos que espinhos são necessários. Sangram, mas um dia cicatrizam. E cada cicatriz é exatamente a marca do que eu superei, do que eu venci e do que eu aprendi. O garoto sobe mais um pouco e quando ele começa a chegar nas nascentes, ele percebe uma coisa: o som das águas diminuiu. E ele pensa que se perdeu. Então ele corre de volta para as margens. E quando ele chega nas margens, acontece uma coisa assim fantástica. O rio já não é mais um grande rio. O rio agora é só um filetinho de água assim, ó, que vai descendo. Um filetinho de água que vai escorrendo. E germina, surge, brota de uma fontezinha bem pequenininha. E vai descendo. O garoto diz: eu me perdi. Porque esse aqui não é aquele rio grande lá embaixo, no qual eu me banhava todos os finais de tarde. Não, não pode. Então o garoto começa a duvidar. Vocês sabem por que ele duvida? Porque quando nós somos um pequeno rio, nós não compreendemos que as coisas grandes de Deus nascem da simplicidade. Ali naquela fonte, tão simples e insignificante, já existe o mar inteiro. Todos os oceanos estão ali. E todas as pessoas que irão banhar-se nessas águas já contêm a semente nessa fonte. É porque quando somos pequenos, nós só compreendemos as coisas grandes dos homens e não as de Deus. As coisas grandes dos homens, que são os apartamentos, os carros de luxo, o dinheiro fácil. Nada contra quem tenha, mas quem tem não é obrigado a ignorar a vida dos que não têm. Porque quando nós somos grandes de verdade,
nós compreendemos as coisas simples de Deus. Porque é das coisas simples de Deus que brotam o universo inteiro. O garoto desce. E desce de modo diferente. Ele agora vai descer pelas margens, porque ele quer compreender como esse rio cresceu. E quando ele vai descendo, um outro riachinho, córrego, vem com suas águas. Só que as águas estão poluídas, fedem. E esse córrego vem descendo para jogar suas águas aqui. É um afluente, jogar as águas no rio que ele está seguindo. E vem descendo com suas águas poluídas e joga. O rio aceita. O rio que ele está seguindo aceita as águas poluídas do outro. Ele desce mais um pouco e um outro riachinho vem. E vem com suas águas nervosas, agitadas, jogando nas pedras, sangra, se machuca. É um rio nervoso. E vem com toda a sua carga negativa e o rio aceita com a frente. Ele desce mais um pouco e aí ele percebe que um outro afluente está vindo com suas águas, não é poluída, mas são barrentas. Não está pura, não está cristalina. E ele aceita. E vem um quarto e vem um quinto afluente e ele aceita. E ele começa a perceber que o rio vai crescendo. O rio começa a crescer. Quanto mais ele aceita os outros afluentes, como estão e são, mais o rio cresce. Se somos como um rio, a filosofia do rio está justamente nos dizendo que quanto mais aceitamos os outros rios como afluentes em nossa vida, como os rios se encontram, maior esse rio se torna. Um rio só cresce quando ele aceita os outros rios. E somos como. Mais fantástico ainda, o garoto percebe que quando o rio é pequeno, um rio pequeno que se recusa a crescer, a fazer o bem e a amar o próximo. Quando um rio é pequeno, ele só consegue receber afluentes pequenos. Dizendo para nós que quando o espírito é pequeno, que se recusa a crescer, ele tem em torno dele espíritos pequenos, lei da afinidade. Ele percebe que quando o rio cresce, ele já tem condições de receber como afluentes grandes rios. Dizendo para nós que quando o espírito cresce e é grande, ele já tem condições de receber a influência de grandes espíritos, mentores espirituais, lei da afinidade. O garoto desce. E mais embaixo, o garoto percebe que as águas do rio estão muito calmas. A água do rio está calma e cristalina. E como ela está muito calma e serena, muito tranquila, ela forma um espelho d'água. Aquele espelho d'água em cima, ali na superfície. E esse espelho d'água, dessa água calma e serena, reflete o céu. Reflete o céu azul com suas nuvens brancas de Deus. E reflete mais ainda, reflete a luz do sol, que é a luz de Deus na terra. Um rio calmo e sereno forma um espelho d'água que reflete o céu. Descendo mais um pouco, o rio está agitado. As águas são nervosas, tremem. E como as águas tremem, não formam espelho d'água. E não formando o espelho d'água, não reflete o céu. Os moradores nas margens aproximam-se e dizem assim: fulano, vamos nos banhar nas águas desse rio? E o outro responde: rio nervoso, agitado, pode nos tragar, sufocar, quem sabe até matar. É melhor nos afastar. Nós não gostamos de nos aproximar de rios muito agitados e nervosos. Um rio calmo e sereno reflete o céu. E um rio agitado reflete toda a angústia e a dor do mundo. O garoto desce mais um pouco. E quando ele desce mais um pouco, ele retorna ao ponto onde ele banhava-se todos os dias. E ele diz assim: meu Deus, eu aprendi tantas coisas da nascente até aqui, mas eu preciso saber agora onde esse rio vai chegar. E ele começa então a descer o rio. E quando ele vai descendo o rio, acontece uma coisa fantástica. Ele vai descendo porque ele quer saber onde as águas vão desembocar, onde vai chegar. E aí ele vai descendo e ele percebe que o rio tem pedras. E ele diz assim: o rio tem pedras, muitas pedras. Vocês já viram o rio sem pedras? Não, né? Não. Todo rio tem pedra. Pedras pequenas, pedras grandes. Não é isso? André Luiz diz que somos como um rio. E nós temos pedras? Gente, como nós temos pedras.
A gente casa 5 anos depois do casamento. A minha esposa é uma pedra. O meu esposo é a pedra do meu caminho. Temos 4 filhos, 3 maravilhosos, mas aquele quarto, que pedra. Na casa espírita são 15 tarefeiros. Eu me dou bem com 13. O problema foi aqueles 2 lá, que Deus colocou para infernizar a minha vida. É uma pedra do meu caminho. O vizinho da esquerda é maravilhoso, o da direita é maravilhoso, o de trás nem se fala, uma pessoa santa. Agora o da frente tinha que ser o da frente, que é para eu olhar para a cara dele todo dia. É a pedra do meu caminho. Se temos pedras e elegemos as nossas pedras, então vamos entender a filosofia do rio com suas pedras, uma vez que o rio também tem pedras e nós somos como o rio, segundo André Luiz. Como o rio faz com suas pedras? Aqui está uma pedra pequena no rio. O rio vem passando, o que é que o rio faz? Esse movimento aqui, ó. Que movimento é esse? É o movimento do carinho. E ele vai descendo suas águas, acariciando suas pedras. Mas o rio joga fora suas pedras? Ele guarda suas pedras. Segundo movimento do rio com suas pedras. A pedra é muito grande. O rio corre aqui e a pedra está aqui. E o rio corre aqui. O que é que o rio faz com as pedras muito grandes? Não é? Contorna, dá a volta. Então eu vou fazer o movimento do contorno para vocês me dizerem que movimento é esse. Meus braços são as águas do rio. E aqui está a pedra gigantesca. A água vem e faz isso aqui na pedra, não é isso? Pedras pequenas, movimento do carinho. Pedras grandes, movimento do abraço. Mas sabe por que o rio faz isso? Porque todas as vezes que a água passa ali pela pedra, ela leva grãos de areia dessa pedra. Grãozinhos. Vai levando. E a pedra vai diminuindo. 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 Ela era mais angular, ela vai ficando mais... Né? Aí vai diminuindo as até... arestas. Exatamente. Às vezes ela é muito agressiva, né? Ela vai ficando toda lisinha primeiro, aí depois ela vai diminuindo, diminuindo, até caber no coração do rio. Esse é o movimento. Lindo, né? Mas vocês sabem quantos anos isso leva? Milhões de anos. Milhões de anos. Então, um conselho para vocês. Para as pedras pequenas, milhões de carinhos. Para pedras grandes, bilhões de abraços. Essa é a filosofia do rio com suas pedras. O garoto segue. E quando o garoto segue, ele passa por uma cidade. E lá naquela cidade acontece algo interessante. O sol se põe. Quando o sol se põe, os namorados descem para as margens do rio. E a comunidade, pessoas, crianças, todas descem para admirar o pôr do sol. O sol muito dourado doura as águas do rio. E o rio fica todo dourado naquele pôr do sol. Mas logo acaba o pôr do sol. E é escuridão. Como é noite, os namorados, a comunidade, as crianças vão para as suas casas. E o rio fica só. E é noite, é escuro, é solidão. E o rio ali sozinho, naquela noite escura, às vezes tem tempestade. E o que é que o rio faz nas suas noites escuras? O rio toma da luz da lua e prateia as suas águas. Ele pode não ser ouro naquele momento, mas está valendo, é prata. Até porque ele sabe, é só um momento, daqui a pouco amanhece, é novo dia, e novamente ele será luz, novamente ele será ouro, depois será prata. É a eterna evolução dos grandes rios. E o garoto vai descendo e percebe uma coisa incrível. Em um determinado ponto, o rio está muito poluído. E como ele está muito poluído, o garoto pensa assim: será que esse rio, tão poluído, me faz recordar o rio Tietê?
eu queria conversar com vocês sobre a filosofia desse rio especificamente. Vocês conhecem o rio Tietê pela televisão, por algum momento, ali na grande São Paulo, capital, Guarulhos? Já ouviram falar, já até foram lá, já sentiram o aroma do Tietê. O rio Tietê é poluído? O rio Tietê é poluído? O rio Tietê é todo poluído? Não. Nas nascentes, essa é a lição maravilhosa do rio Tietê. Nas nascentes, o rio Tietê é muito puro. Suas águas são cristalinas. Você pode tomar da água do rio Tietê nas nascentes. Sem problema nenhum, pode beber. E ela vai descendo assim por quilômetros. Sempre águas cristalinas. Quando ela se aproxima de Guarulhos, ela começa a ser agredida. O rio Tietê começa a ser agredido. Muita poluição, muita poluição. Então a água se torna tão densa e escura que parece que morreu, 0% de oxigênio. Você olha e está parada. E o mau cheiro nas marginais de Tietê é enorme. Então você começa a perceber que ali morreu. É um local que passa por grandes problemas. E segue. Mas pasmem, vocês já ouviram falar de um local chamado Barra Bonita? Já. Barra Bonita está abaixo do rio Tietê, das grandes São Paulo e de Guarulhos. Está após esse trecho poluído. Está depois. Agora, imagine vocês qual é a principal atividade econômica da cidade de Barra Bonita. A pesca nas águas do rio Tietê. Eles bebem da água do rio Tietê e, principalmente, eles exploram o turismo no rio Tietê. Porque o rio Tietê, após passar por toda a agressão e momentos de dificuldade, ele mesmo se refaz, purifica suas águas e dá ao homem em Barra Bonita em diante somente águas cristalinas. Ele mesmo se refaz. O rio Tietê está nos ensinando uma coisa belíssima. Vocês sabem o que é? Você nasceu numa fonte pura. Todos nascemos nessa fonte pura e cristalina. Você vai passar, sim, por grandes momentos de dificuldades na vida, que você vai chamar de Guarulhos e São Paulo de capital. Mas você vai chegar em Barra Bonita. Você vai superar e vai chegar em Barra Bonita, porque somos comuns. E vocês querem saber outra filosofia belíssima? Está vendo aquele rapaz lá, aquela moça, que se envolveu em prostituição, em drogas, às vezes assassinou, às vezes estuprou? Pois é. Eles nasceram numa fonte de água cristalina chamada Deus. Eles estão passando nesse momento, pelos momentos difíceis de Guarulhos e Grande São Paulo. Mas eles também vão chegar em Barra Bonita. Porque foi Jesus que nos garantiu. Todos verão a Deus. Todos. Mais ainda o Tietê nos ensina. Mais ainda. Vocês sabem onde o Tietê vai desaguar? No Rio Paraná, quando chega ali no Mato Grosso. Vocês sabem a qualidade das águas do Rio Tietê quando despeja no Rio Paraná? Águas puras e cristalinas. Nos dizendo, sabe o quê? Que se você quiser, você pode se refazer as suas dores e angústias. E você pode dar ao outro só o amor, que são as tuas águas cristalinas. O Tietê nos dá uma lição de vida belíssima, de superação, de vitória. O garoto segue. E o garoto continua descendo, porque ele precisa saber onde esse rio vai chegar. E quando ele vai descendo, ele percebe outras particularidades. Desse lado, são plantações. Plantações belíssimas. Milho, trigo, café. E são irrigados. Ou seja, é só fartura na vida do rio, naquele trecho. Porque ele desce mais um pouco e desse lado são montanhas. E essas montanhas são difíceis de atravessar. O rio vai contornando, mas consegue. Porque ele percebe que depois o rio está mais à frente. Só que mais à frente existem curvas. São tantas as curvas que parece que o rio perdeu o caminho, perdeu o foco, não sabe onde vai chegar. Cada curva dessa é um problema. É um problema que nós vamos nos envolvendo e não sabemos como sair. Uma curva pode ser o momento que nos envolvemos com álcool. Outra curva quando envolvemos com droga.
Outra curva como nos envolvemos com a maledicência, com a intolerância. Parece que a gente perdeu o rumo, não sabe para onde ir. Mas sabe o que foi mais fantástico? Depois passaram as curvas. E foi tudo novamente retinho, dinheiro. E o rio agora dá a impressão que sabe para onde vai. São tudo momentos, são passagens. Um rio, principalmente quando cresce, sabe onde vai chegar, por mais que as curvas do caminho existam e parece que vai nos atrapalhar e sufocar. O garoto segue. E quando ele segue, ele percebe uma coisa incrível. Lá na frente, quando ele olha, o rio sumiu. O rio desapareceu. E ele diz assim: eu andei isso tudo, foi para esse rio desaparecer. Sumir da minha frente. Então ele corre até o ponto onde o rio desapareceu. O rio não desapareceu. O rio vinha aqui, ó, e caiu. Era uma cachoeira. Então ele percebeu que o rio caiu. E ele faz um questionamento. Esse rio caiu? São necessárias as quedas? Um grande rio, eu que aprendi a crescer, são necessárias as quedas? Eu pergunto para vocês, mesmo sendo um grande rio, um pequeno rio, o rio que seja, cada um de nós, são necessárias as quedas? É preciso então de verdade cair? Vamos refletir sobre isso? Segundo Humberto de Campos, no livro Boa Nova, Madalena vivia em Magdala, cidade ali próxima a Cafarnaum. E Madalena, como vivia em Magdala, ela se prostituía. Vendia seu corpo em troca de dinheiro e presentes, principalmente para os soldados romanos. Mas um dia Maria Madalena escuta falar sobre o amor. E quando ela escuta falar sobre o amor, ela quer conhecer esse amor. A Roque Jacinto, no livro chamado Maria Madalena, nos diz que Madalena então procura Jesus. E ele está pregando às margens do mar da Galileia. E quando ela chega ali, que escuta as palavras do Messias, do Mestre, ela aproxima-se e começa a segui-lo. E vai transformando-se, modificando-se ao longo da caminhada. Nós vamos encontrar Maria Madalena ajoelhada ao pé da cruz, ao lado de Maria, fazendo parte da família de Jesus, olhando para a cruz naquele momento. Nós vamos encontrar Madalena também, ao terceiro dia, quando ela aproxima-se do Santo Sepulcro, a pedra havia sido retirada. Ela olha, o corpo não está lá. Observa do lado e vê um espírito materializado como um jardineiro fiel. E ela conversa e percebe que ali era o Cristo ressuscitado. E ela anuncia ao mundo inteiro: o Cristo vive. Se você acredita que o Cristo vive, foi a prostituta de Magdala, que caiu no poço mais profundo da prostituição, ergueu-se no amor do Cristo, ao ponto de merecer ser a anunciadora da ressurreição de Deus na terra. São necessárias as quedas? Pedro caiu. Pedro caiu quando negou Jesus 3 vezes. Pedro nega Jesus no seu momento mais difícil, quando ele levava na noite escura sua cruz sozinho. E Jesus vai caindo e Pedro nega Jesus 3 vezes. Mas é o mesmo Pedro que nós vamos encontrar após a ressurreição. Segundo João, o evangelista, sentado a uma pedra junto com Cristo agora materializado. Uma pedra às margens do mar da Galileia. E Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Tu me amas, Pedro? Tu me amas? Jesus pergunta 3 vezes isso para Pedro. Por que Jesus pergunta 3 vezes? Porque Pedro negou 3 vezes. Para dizer-nos: meu foco é no amor. Meu foco não é no negativo nem na dor. Porque se fôssemos nós, que no nosso momento de dor alguém nos traísse, alguém nos negasse, e sentado depois a uma pedra, nós íamos perguntar o que para essa pessoa? Por que você me traiu? Será o nosso foco ainda nas quedas? As quedas não são ruins. O nosso foco é que tem que mudar. O foco do Cristo era no amor, não era nas quedas. Certa vez, eu estava sentado em um abrigo para idosos. E eu fui almoçar, entrei ali naquela cozinha simples, e uma senhorinha preparando a comida para mim. Ela olha assim para mim, e olhou e disse assim: me conta uma história. E eu fui contar essas histórias da queda. E eu olhei assim para ela ao final e disse assim:
A senhora acha que são necessárias as quedas? E ela, muito singela, parou ali de fazer aquele feijão. Olhou para mim e disse assim: filho, é porque a humanidade é tão esquecida. Tão esquecida. Ninguém acha que precisa cair. Ninguém acha que precisa sofrer. Ninguém acha que as quedas são necessárias. Oh, meu filho, mas Cristo caiu 3 vezes. E caiu duro, ensanguentado, levando a sua cruz. E se ergueu as 3 vezes. E subiu no madeiro. E ganhou o reino dos céus. Depois das suas 3 quedas. São necessárias as quedas. Saulo de Tarso caiu. Saulo de Tarso apedrejou Estevão. Saulo de Tarso perseguiu os cristãos. Saulo de Tarso zombou de Tiago e de Pedro na casa do caminho. Depois Saulo de Tarso segue e diz que na estrada de Damasco avista uma luz, quando ele cai literalmente do cavalo. E essa luz lhe pergunta, lhe diz: Paulo, entra na cidade. Entra na cidade. Paulo entra e encontra Ananias. Ananias ouve Saulo de Tarso. Nós vamos encontrar Saulo de Tarso nos teares de Jerusalém, estudando o Evangelho do Cristo. E depois nós vamos encontrar Saulo de Tarso como Paulo de Tarso, percorrendo o mundo inteiro à época, erguendo as igrejas do Senhor. É o mesmo Saulo de Tarso que escreveu como Paulo de Tarso as cartas maravilhosas, que Emmanuel se baseia e escreve juntamente com Chico Xavier grandes obras para a humanidade. São necessárias as quedas? Francisco de Assis caiu, era um beberrão inveterado, bebia, ia para os chateaus, bangalôs, dormia com as prostitutas em Assis, isso quando adolescente. Foi para a guerra em Perúgia, disse que queria matar o inimigo, lá adoece. E na doença ele diz ver também uma luz, e faz a mesma pergunta que Paulo fez: Senhor, que queres que eu faça? A luz que ele disse é Jesus, que responde: Francisco, reconstrói a minha igreja. Francisco, reconstrói a minha igreja, Francisco. Francisco reconstrói a igreja do Senhor na era medieval. Santa Inquisição e cruzadas. São necessárias as quedas? São. O garoto então desce pela lateral da cachoeira e olha a cachoeira. Vocês já viram a cachoeira? Na televisão, numa foto ao vivo, já viram a cachoeira? É bonita? É linda. Ali é uma queda. Depende dos olhos que olham para as quedas. As quedas são belas, gente. Vem aqui, ó. O rio. Está muito lento o rio. Quando cai, acelera. Depois segue. É porque estava lento. É preciso acelerar para correr, para seguir, para dar continuidade. O garoto então avança mais um pouco e chega no lugar onde o rio vai desabar. E quando ele chega nesse lugar, o rio se joga no mar. Meu Deus, que ousado é o rio. Se joga naquele mar desconhecido, onde todos os rios do mundo irão se encontrar. E somos um. O garoto ainda olha para trás e diz assim: meu Deus, eu fui rio, agora serei mar. E como rio, Deus, eu nasci tão pequeno, eu brotei tão pequeno do solo sagrado. Sabe, Deus, eu brotei ali e eu fui descendo tão pequeno, Senhor, e eu era tão pequeno que não compreendia as coisas simples da vida, ó Pai. Mas eu fui crescendo, Deus. Eu fui crescendo à medida que eu fui aceitando os outros, à medida que eu fui aceitando cada rio na minha vida, e eu fui evoluindo, ó Pai. Eu compreendi, Deus, o quanto que é necessário ser sereno para refletir no céu, mas eu me permiti ser angustiado e nervoso ao ponto dos outros não me aceitarem nem querer conviver comigo. Oh Deus, eu aprendi a ser dourado, mas eu aprendi a pratear as minhas águas. Sabe, Deus, de um lado era a fartura do milho, das grandes plantações, e do outro lado, ó Pai, eram as montanhas difíceis de contornar.
Eu convivi com minhas pedras. Eu amei, abracei e acariciei. E guardei todas dentro de mim, a nenhuma dispensei e desprezei. Ó Deus, eu caí. Eu caí, quantas vezes eu caí, ó Pai. Eu caí muito. Mas sabe o que foi que os homens fizeram nas minhas maiores quedas? Construíram uma usina elétrica. Sabe, Deus, eles construíram uma usina elétrica. E naquela barragem, eles aprisionaram as minhas águas. E aprisionando as minhas águas, eu já não corria. Eu já não seguia. Eu estava ali estagnado, parado, represado. Mas sabe, Deus, eu aprendi também com isso. Das minhas prisões, quando me impediram e quando construíram essas usinas elétricas, Senhor, eu tomei dali. E da minha força, eu me transformei em energia. E circulei o mundo inteiro. E dessa energia, eu iluminei o mundo. Iluminei as cidades. Iluminei a todo o planeta. Com a força das minhas armas. Com a força das minhas armas. Como eu aprendi, Senhor. Como eu aprendi. E agora eu tenho que semar. E como eu vou semar, Senhor? Deixe eu explicar para vocês em 2 minutos a filosofia do mar. Para quando formos mar, aprender a amar. O mar é exatamente 71% do planeta Terra. O planeta Terra possui 71% de água. Os outros 29% são terras firmes. Essa terra surge das águas do mar. E quando ela surge na superfície, ela forma o que nós chamamos de continentes. Nesses continentes habitam 7 bilhões de pessoas hoje. Quando nós formos mar, nós vamos aprender a todos amar. Quando nós formos mar, nós vamos dar para a humanidade o sal que põe gosto, o sal que põe gosto na vida do homem. Quando nós formos mar, nós vamos aprender a dar o peixe da sabedoria, o peixe do amor a toda a humanidade. Quando nós formos mar, nós vamos aprender a amar tão profundamente que nós vamos banhar todas as praias e todos os seres que ali estão irão mergulhar em nossas águas. Quando nós formos mar, nós vamos aprender que dentro de nós, 71% do planeta, cabe os 7 bilhões de moradores do planeta. Nós somos um córrego, um filetinho de água. Um dia seremos rio. Um dia seremos rio, nos garante André Luiz. E quando formos rio, correremos para o mar. E sendo mar, aprenderemos a amar toda a humanidade. A amar e a aceitar toda a humanidade. Na noite de hoje, vocês não sabem o quanto eu aprendi com o olhar de vocês, com a meiguice do olhar de vocês, e quantos rios desejosos de correr eu percebi. Obrigado por me aceitarem na família de vocês essa noite. Obrigado por ouvir as minhas palavras. Em Floriano, nós estamos construindo um centro espírita, e para isso nós estamos construindo somente com aquele livrinho, com aquela agenda. Se você puder comprar, compre, porque você vai estar construindo uma casa espírita. Se você não puder comprar, ajuda de outra forma, também muito importante. Torça para dar certo. Acredite que essa casa espírita será real. Acredite. Nós começamos essa campanha no dia 17 de junho. Essa semana nós estamos terminando de comprar o terreno onde será construído. A partir de outubro, nós continuaremos a campanha para a construção da casa nesse terreno que essa semana nós estamos finalizando de pagar. Ajude-nos com as suas preces, com as suas possibilidades. Que Deus nos ilumine e nos abençoe. Que
que nós possamos levar para casa uma certeza dessa. Somos rio. E sabe o que é mais gratificante de ser rio? Um rio nunca para. Um rio sempre corre. Um rio sempre avança. Um rio sempre vai alcançar a mar. E um rio sempre vai dar para o outro o melhor de si, que é o seu amor, através de suas águas restauradas. Muito obrigado. Que o Senhor Jesus permaneça para sempre. Nós queremos agradecer a vocês. Essa palestra muito bonita, né? Muito interessante. Vamos cantar, né? Vamos pedir o Pedro e a Marília para cantar ali 2 músicas, depois a gente faz a prece. Vamos. E semana que vem, na próxima terça-feira, é a nossa confraternização. Quem puder trazer um coronazinho, pode trazer. Tá? Terça-feira que vem. É com vocês todos aqui, viu? Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Eu andava cego e só tão mergulhado no mundo meu. Tu me abriste os olhos para a vida e tudo eu vejo meu. Deus olhar agradecido do homem faminto que ajudei. No pequeno órfão que chamou-me pai quando o abracei. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Hoje o sol brilha mais forte é o amor pela vida. 5 anos aqui passando, vai cantando paz e alegria. Mesmo quando a noite chega envolvendo a alma de dor, sei que as estrelas brilham me falando Deus é amor. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Com você fui encontrar a flor que estava tão esquecida. A flor de uma amizade que me fez encontrar a vida. Sei que a flor dessa amizade há de florescer para sempre. Pois a gratidão é a flor que nasce e vive eternamente. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com